É o nosso programa Momento da Família entrando no ar. É Padre Amarildo quem tem a alegria de mais uma vez entrar no seu lar para partilhar com você a palavra de Deus, a palavra da Igreja, o Evangelho da Família. Estamos nos nossos programas de domingo e quinta-feira refletindo sobre esse documento tão importante, fruto do Sínodo da Família, sobre o amor na família, convocado pelo Papa Francisco, de uma forma muito bonita, em que ele procurou não apenas aos bispos, mas a ouvir, aos fiéis leigos, aos casais, a pais, a filhos, também a cientistas, especialistas da psique, das ciências humanas, sobre a importância do amor na família. Hoje teremos a oportunidade de refletir sobre o capítulo 7, que tem por tema reforçar a educação dos filhos. Tradicionalmente, o tema é muito comum à pregação da Igreja. Desde o primeiro documento, a primeira encíclica sobre a vida em família, chamado Casti Connubii, do Papa Pio XI, e vem na Gaudium et Spes, números 47 até os 52, depois com o Papa Paulo VI na Humanae Vitae, depois com o Papa João Paulo II, com seu documento importante também, uma exortação pós-sinodal, Familiares Consorte, sobre a aliança conjugal, a vida matrimonial. Papa Bento XVI também, por diversas vezes, referiu-se a essa missão. Então, um tema comum dentro da vida da Igreja. A Igreja até, por muito tempo, se preocupou mais com a geração dos filhos e a educação dos filhos do que com a própria vida do casal. No início até se dizia que eram 3 as finalidades do matrimônio. A primeira, a procriação, a segunda, a educação dos filhos e a terceira, a vida do casal como remédio contra a concupiscência. Mas não é essa a perspectiva do documento, não. Primeiro, ela vai falar do amor do casal. O filho é fruto do amor do casal. É fruto, não é uma dívida, mas é uma dádiva, é um dom de Deus. Agora, não basta só gerar, Diferente dos outros animais que já nascem, podemos assim dizer, geneticamente determinados na sua vida, já nascem prontos. Um bezerrinho que nasce agora, se você o acoa, ele investe, ele dá coice, ele foge. Um pintinho que sai do ovo agora, se ele é acuado, ele resiste, ele foge, ele bica. Mas a criança não. A criança precisa ser cuidada, precisa ser educada. Isso é fundamental. Ao papai e à mamãe que Deus deu a graça de gerar, deu também a missão, podemos dizer, a graça de educar. Papai e mamãe são os primeiros educadores dos filhos. No que se refere à paternidade responsável, desde a Gaudium et Spes até a Amoris Laetitia, então a Igreja ensina. Quem é sujeito é o papai e a mamãe. Quem é sujeito é o papai e a mamãe. É o pai e a mãe que vão definir se querem ter filhos, quantos filhos vão ter, que vão definir a educação que será dada aos filhos. A Igreja pode ajudar e deve ajudar, com a sua palavra, com o seu ensino. E o Papa Paulo VI, na Humanae Vitae, fala que os casais são sujeitos, mas não são sujeitos absolutos, que eles precisam, que os casais precisam demonstrar docilidade àquilo que ensina a Igreja sobre a vida em família, sobre a educação dos filhos. Então isso é importante, mas é bom lembrar, quem é sujeito é o pai e a mãe. A nossa missão, ela é de ajudar. A partir da ética social, podemos dizer que a Igreja ela vive o princípio da subsidiariedade. Ela ajuda, ela presta subsídio, ela ajuda, mas quem é responsável é o casal. O Estado pode até ajudar, mas quem é responsável é o papai e a mamãe. A escola pode até ajudar, mas quem é responsável pela
educação dos filhos é o papai e a mamãe. São sujeitos, são os primeiros responsáveis. Agora, infelizmente, hoje estamos assistindo a uma tentação muito forte na vida de muitos papais e muitas mamães, que é o da privatização dessa missão, ou melhor, da terceirização dessa missão para outras pessoas. São muitos papais e mamães que estão entregando essa missão, né, para a babá, que estão entregando essa missão para a vovó, que estão entregando essa missão para a escola, para a catequista, depois entregam para o juiz, para o carcereiro. Não. Quem é responsável pela educação dos filhos é o papai e a mamãe. Nós outros devemos cooperar, ajudar a que os pais assumam os filhos que geraram não como uma dívida, mas como uma dádiva de Deus. Uma dádiva que precisa ser cuidada, formada, educada. A formação ética dos filhos, o Papa vai chamar a atenção para isso, né, nos números 263 a 267. 4 números apenas, mas que vão referir-se a esta necessidade, né, para a vida das pessoas. Uma formação ética. Basta pensar no nosso Brasil. Às vezes, olhando nossos deputados, senadores, nossos políticos, eu fico pensando que decepção que devem sentir seus pais e suas mães, né, de verem que os filhos estão agindo tão mal. Mas temos que perguntar, será que receberam uma formação ética? Será que receberam uma formação cristã, uma formação moral? Papai e mamãe são responsáveis para isso. E aqui é importante lembrar, né, que a família é a primeira escola e a mais importante escola, onde os valores fundamentais da vida são cultivados, são partilhados, são vivenciados, são ensinados. Na família a gente aprende a conviver com o diferente, né? Com o diferente. Né? Desde o nascimento, né? A criança percebe que é outra pessoa, fora da mãe. Né? Ela vai conviver com a diferença sexual, ela vai conviver com a diferença de idade, ela vai conviver com irmãos que são diferentes, ela vai conviver com gerações diferentes, vai conviver com o vovô, vai conviver com a vovó. Isso educa. A vida em família educa para a partilha, né? O próprio fato de servir, né, o almoço, quando você olha para trás e percebe que tem outras pessoas para também almoçar, você tem que colocar aquilo que te é necessário, mas que deixe também o alimento para quem, né, está na fila para poder almoçar junto. Né? Isso é importante. E aí vem um outro desafio. O Papa até não aborda no documento não, mas temos que prestar atenção. O desafio da formação ética para filhos únicos, que não precisam pedir licença, que não precisam pedir desculpa, né, que têm o olhar, a atenção do papai e da mamãe todo para si. Então, o perigo, né, de uma formação narcisista, egoísta. Então, o desafio é grande. Então, a formação ética, né, para a tolerância, né, para a solidariedade, a prática da justiça, para a honestidade, isso é essencial. E o documento vem chamar a atenção para isso. O Papa vai chamar a atenção, né, para o valor da sanção como estímulo. Que educar os filhos não é só dizer sim, não é passar a mão na cabeça, não é tratar a criança como um coitadinho, não. A pessoa cresce na medida que vai aprendendo a assumir a responsabilidade pelas suas ações. Na hora do sim, sim, na hora do não, não. Né? Então a sanção ela é importante. Né? Uma chamada de atenção, um pequeno castigo, quer dizer, não vai fazer mal. Né? Ajuda a criança a perceber o peso das suas ações. Vai ajudar a criança, né, a perceber que tudo lhe é possível, mas nem tudo é bom. Né? A pesar bem as suas ações. Né? Então, nesse sentido, o pai e a mãe são importantes também. Né? Então, a sanção, ela educa. O não dito, né, e explicado educa, ajuda a pessoa a perceber o limite. O nosso
esse documento, né, não foi escrito só para o Brasil, para a igreja no mundo todo. Mas lembro de algumas cenas que aconteceram no Brasil e que machucaram muito, né, a história de papais e mamães e trouxeram muitas preocupações. Primeiro, aquela cena, né, daqueles jovens de família de classe alta de Brasília que brincaram de colocar fogo num índio chamado Galdino. Depois de presos, disseram, não sabíamos que fosse um índio, pensávamos que fosse somente um mendigo, né? Então, de achar que é lícito brincar de colocar fogo no mendigo. Depois vimos no Rio de Janeiro, né, quando os jovens de classe alta, que receberam tudo que os pais podem dar, bateram, violentaram, roubaram, né, uma senhora, e quando foram presos disseram, não sabíamos que era uma empregada doméstica, pensávamos que fosse apenas uma prostituta, né? Quem tem o direito de matar, seja mendigo, seja prostituta, seja índio? Ninguém tem o direito. Então, na família se educa para o senso do valor da vida, né? Estamos vivendo num país onde cresce a violência, né? Nas nossas cidades pequenas, cresce a violência e isso é preciso, né? É preciso que papai e mamãe ajudem a perceber, né, do valor da vida, da importância de cultivar uma atitude verdadeira, veneração à vida, de respeito à vida de toda e de cada pessoa, de conviver com as diferenças sociais, diferenças raciais, né? Diferenças sexuais, isso é importante, né? Então, é fundamental que aconteça esta reflexão. Vem o Papa, nesse documento, chamar a atenção, né, para um realismo paciente, né? Ele se apoia lá na carta aos Colossenses, capítulo 3, naquela passagem que o São Paulo vem lembrar que os filhos devem obedecer em tudo aos pais, mas os pais não podem pressionar muito, porque senão os filhos desanimam. Então, ser realista não é apresentar um ideal muito forte, não é controlar todas as ações dos filhos, não, mas educar para viver a liberdade com responsabilidade. Isso é desafio para todos, né? Educar as pessoas, as crianças, os jovens, para viver a liberdade com responsabilidade. Ninguém se torna sujeito sem liberdade e responsabilidade. Ninguém se torna cidadão sem liberdade e sem responsabilidade. Não é um boneco que a gente molda, é uma pessoa. Formar consciências maduras e responsáveis. É missão, né, de todos nós. A vida familiar como um contexto educativo, né? Então o Papa vai chamar a atenção para isso, né? Tudo na vida familiar é educativo. Já chamava a atenção, né, na reflexão desse nosso programa. A importância da convivência com pessoas diferentes. A família é a primeira escola. A família é a primeira escola. Agora, é essencial, né, nesse processo educativo o testemunho. Filho aprende com exemplo. Leva a sério aquilo que o papai fala, aquilo que a mamãe fala, mas, sobretudo, leva a sério aquilo que o papai faz, aquilo que a mamãe faz. Tem um ditado antigo que diz, né, que as palavras comovem, mas os exemplos arrastam. O bom exemplo é formativo, profundamente formativo. E isso deve, né, ser valorizado. Papai e mamãe devem estar atentos para isso, né? A força da palavra, que é fundamental, e a força do testemunho, a força do bom exemplo. Sim, a educação sexual. O Papa vai chamar a atenção para isso. Hoje há toda uma preocupação, né, das famílias com a questão de ideologia de gênero, né, com a questão, né, da violência contra a mulher, da violência, né, na vida das famílias. Nós vivemos num momento hoje de muitas transformações. O lugar que a mulher ocupava na sociedade antiga é outro, né? Hoje a mulher trabalha fora, a mulher dirige estados, dirige países, né? Ela está no mundo da economia, da política,
É impossível pensar hoje a vida social sem pensar esse novo lugar que a mulher ocupa. Isso, de uma forma, trouxe uma certa crise para os homens, né? Que estamos aí pensando qual é o nosso lugar dentro da vida familiar, dentro da vida social. Né? Mas lembrar que não é uma oposição, né? Não é uma oposição, não é um conflito. É importante que caminhem juntos, que construamos uma sociedade onde homem e mulher não sejam adversários, inimigos, mas companheiros na construção da vida, da felicidade, da salvação, isso é importante, né? O desafio da educação sexual. Gosto muito de lembrar, e o Papa chama a atenção para isso, né? Que a educação sexual ela deve passar pela educação do amor. Primeiro você fala do amor, para depois falar da sexualidade. Isso é importante. Assim também como na própria vida matrimonial, no namoro, no noivado. Primeiro vem o amor, depois a sexualidade. Então, educar o filho, a filha, dar uma educação sexual, mas a partir do amor. Isso é fundamental. Né? Para que nenhum filho, nenhuma filha se torne um objeto sexual. Se torne um objeto. Né? Então, é fundamental isso. Outra coisa, responder às perguntas que são feitas. Não querer antecipar respostas, mas quando a pergunta é feita, responder com sinceridade, com verdade, com honestidade, sem ficar vermelho, né? Para nós é desafio, porque nós fomos formados numa sociedade de tabus. O tema da sexualidade não acontecia na vida de família. Mamães que hoje são vós, né, que não receberam nenhuma orientação sexual. Mulheres que se casaram, mas que não sabiam sequer, né, como se tornar grávida. Né? Então, de um assunto proibido, hoje se tornou o assunto mais falado. Né? Toda revista, todo programa de televisão fala sobre isso. Agora, é bom lembrar, a escola dá instrução, as revistas dão instrução, mas quem dá formação é família, é papai e mamãe. Então, o papai e a mamãe são insubstituíveis também nesse processo de educação da sexualidade. Mas não é educar só para o sexo seguro, né? Porque às vezes papai e mamãe têm medo da AIDS, têm medo, né, da gravidez antes do casamento, da gravidez na adolescência, se preocupam com o sexo seguro. Tudo bem, é preciso se preocupar com isso, mas tem que se preocupar com a realização da pessoa, com a realização da pessoa. Que o filho não seja, que a filha não seja um objeto de sexualidade, um objeto sexual de outra pessoa. São pessoas que se amam, que se encontram, que se relacionam, que crescem no amor. Então, uma educação sexual que deve ser dada a partir da educação do amor, do respeito à dignidade da pessoa humana, própria e da outra pessoa com quem se relaciona. Esse é o desafio. A escola precisa assumir essa função, a igreja também tem o seu papel, mas a família é o lugar da educação, da instrução com formação, né? Da formação da sexualidade, da consciência do filho, da filha, porém com valores, com respeito, a partir da dignidade da pessoa humana. E por fim o Papa vai chamar a atenção para a transmissão da fé. A família é a primeira igreja, é a igreja doméstica, é a primeira comunidade evangelizadora, é o lugar, né, em que a palavra de Deus deve ser anunciada, vivida, proclamada. Deve ser a família casa de oração, né? Espaço de oração comum, de culto a Deus. Educar, né, ao filho, à filha, para viver, né, uma fé equilibrada, sem fanatismo, né? Uma fé que se faz amor, caridade, hospitalidade, generosidade, fraternidade, paz. Né? Então vamos continuar a leitura desse presente que Deus nos concedeu através do Papa Francisco, Amoris Laetitia. Um tesouro que precisa ser por todos nós lido, refletido. Eu tenho lido como padre e pensado a minha vida, a minha ação pastoral a partir
desse tesouro. Agora, leia, né? Pense também, reflita sobre a sua missão como homem, mulher, papai, mamãe, marido, esposa, filho, jovem, criança, viu? É um tesouro que deve ser lido e meditado por todos nós. Que o Senhor Deus da vida, pela intercessão da Sagrada Família, que Ele nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.